Meio ambiente. Interação entre seres vivos e recursos naturais. Como e quando esquecemos que somos parte da natureza? Foram séculos de exploração irracional e ataques ao meio ambiente. A natureza revidou. Escassez de água potável, erosão, alterações climáticas, destruição da biodiversidade. Por consequência, outros desequilíbrios como a poluição, a pobreza e o êxodo rural. É preciso reverter o processo. Usar a tecnologia, os conhecimentos acumulados para criar novos padrões, mais sustentáveis e éticos, que priorizem a preservação e a reconstituição da vida no planeta. A questão ambiental deve estar voltada para os interesses coletivos, inserida no contexto dos processos sociais, econômicos e políticos. Santa Catarina tem condições privilegiadas para enfrentar esse desafio. É o menor estado da região sul do Brasil, mas é o terceiro do país com maior área de remanescentes da Mata Atlântica. São cerca de 1,6 milhões de hectares, ou 17,46% da área original. O ritmo do desmatamento diminuiu nos últimos 10 anos. A vegetação volta a ocupar espaços nos topos de morros e encostas de montanhas e serras. A produção de madeira oriunda da mata nativa apresenta tendência de queda desde 1996. Em sentido inverso, aumenta a produção de madeira originária de reflorestamentos. Essa realidade é resultado da conjunção de vários fatores. Maior consciência ecológica da população e proprietários rurais, fortalecimento do movimento ambientalista, atuação dos Ministérios Públicos Federal e Estadual na defesa do meio ambiente, participação ativa da imprensa, aprovação de leis mais rigorosas e criação da Polícia Ambiental, que veio suprir lacunas e apoiar a ação da Fundação do Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, órgãos públicos responsáveis pela fiscalização em âmbito estadual e federal. Com apenas 95,4 mil quilômetros quadrados, 1,12% do território brasileiro, área equivalente às da Áustria e de Portugal, o estado tem pouco mais de 5 milhões de habitantes, sendo que 1,1 milhão, 21%, vivem no campo. Santa Catarina gera 3,68% do produto interno bruto e 5% das exportações brasileiras. O PIB per capita é de pouco mais de R$8.000. A economia é diversificada, centrada em pequenas e médias empresas, geograficamente bem distribuídas. A capital, Florianópolis, tem o melhor índice de qualidade de vida entre as demais do país. As cidades modernas, industriais e outras eminentemente agrícolas. O modelo agrícola também tem base na distribuição fundiária equilibrada, com predominância da agricultura familiar. Mas desde a década de 70, o estado enfrenta um índice de êxodo rural superior à média nacional. Entre 1996 e 2000, Santa Catarina registrou o maior percentual de queda da população rural do Brasil. Uma realidade que exigiu do poder público a criação de alternativas para reverter o problema. Por outro lado, é necessário avaliar se as iniciativas adotadas pela administração pública apresentam os resultados esperados, ou seja, se há consistência entre as ações desenvolvidas e os objetivos estabelecidos nos projetos governamentais. Tarefa para o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. É mais importante começarmos a construir já o Tribunal de Contas do futuro. Isto quer dizer que o exame dos aspectos de regularidade contábil ou de legalidade formal dos atos praticados pelo agente político não é mais suficiente. A sociedade reclama um pouco mais. Ela deseja saber, afinal, quanto se arrecadou, quanto se gastou e se esse dinheiro foi bem gasto em função
do atendimento de uma das suas necessidades. É o que se busca avaliar com uma auditoria operacional ou de gestão. É o trabalho que o Tribunal de Contas de Santa Catarina vem procurando realizar com esse objetivo: verificar a eficiência, a eficácia, a efetividade e também a economicidade dos gastos praticados em um determinado programa. É exatamente essa a missão desta equipe de analistas de controle externo que trabalha nesse prédio, sede do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, em Florianópolis. Os técnicos estão entre os 38 analistas que participaram de programas de capacitação em metodologia de auditoria de gestão no setor público, promovidos pelo Instituto de Contas do TCE em 2002. Será a primeira videoauditoria de um Tribunal de Contas brasileiro. A equipe vai realizar uma auditoria de gestão na modalidade de resultado, no projeto florestal de geração de trabalho e renda da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura. Criar alternativas de trabalho e renda para o pequeno agricultor, incentivar a preservação ambiental e diminuir o êxodo rural são os objetivos que o governo de Santa Catarina pretende alcançar com a iniciativa. Pequenos produtores rurais foram estimulados a reflorestar terras não utilizadas para a agricultura com o plantio de mudas de eucalipto e pinos. Cada família recebe uma antecipação mensal, no valor de meio salário mínimo, e se compromete a reflorestar uma área de 20 mil metros quadrados em até 4 anos. O ressarcimento dos recursos repassados pelo Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural será feito através da equivalência em produto. Na época do pagamento, o valor atribuído à madeira, em toras, é convertido em moeda corrente. O início dos trabalhos da primeira videoauditoria do Brasil foi definido durante esta reunião entre a equipe de analistas e o conselheiro Wilson Vandal, um dos 7 integrantes do corpo deliberativo do Tribunal de Contas catarinense. Vocês sabem que Santa Catarina sempre serviu de exemplo quando se fala em crescimento e em qualidade de vida no Brasil. Porém, como vocês, eu estou preocupado com o êxito rural e também com o desmatamento das florestas no nosso estado. O projeto florestal de geração de trabalho e renda do governo foi criado com a finalidade de incentivar o reflorestamento e a preservação do meio ambiente, principalmente gerar novas oportunidades de trabalho e renda para o agricultor. Por isso, os chamei no meu gabinete para desenvolverem um projeto de auditoria de gestão, objetivando avaliar este projeto e verificar de fato se ele alcançará os objetivos estabelecidos. Este é o nosso trabalho. A equipe de auditoria é composta por Cliver Schmidt, Luciane Beiro de Souza Machado, Luiz Carlos Wiesentheiler, Rogério Felizbino da Silva. A coordenação é de Ivo Possamay. Todo o trabalho será registrado em vídeo. Os saltos que a humanidade dá em busca de outros meios para dizer as coisas, para expressar uma realidade, para mostrar os fatos, nos levaram rapidamente ao uso dos mais variados instrumentos de trabalho, de verificação e de publicidade desse trabalho. Hoje, nós falamos sobre transparência com muita naturalidade, mas este é um salto ainda mais recente na história das auditorias. Por isso estamos tentando esta experiência, que é o uso de um outro meio para realizar uma auditoria e para mostrar os seus resultados. Daí, a videoauditoria. O tema que nós escolhemos é um tema universal. Ele diz respeito ao momento presente e ao nosso compromisso de natureza ética com o futuro. Nós recebemos o meio ambiente em que vivemos como uma herança, mas não para usufruirmos dessa herança até esgotá-la. Nós ganhamos um direito de usufruto, mas temos um compromisso ético com as gerações futuras de entregar esse mesmo meio ambiente em condições de ser desfrutado até o final dos tempos.
Nesta etapa, os analistas elaboram planejamento e elegem o problema de auditoria, as questões e os papéis de trabalho que garantirão o resultado esperado. Os analistas apresentam o projeto da auditoria ao conselheiro relator que aprova a proposta. O objetivo geral é verificar se o projeto florestal de geração de trabalho e renda promove de fato a preservação do meio ambiente, a diminuição do êxodo rural e a geração de renda para os agricultores, como preconiza. É por isso que a equipe, em conjunto com o relator, elege 3 áreas de interesse para análise: ambiental, social e econômica, para responder essas questões básicas. Haverá preservação da mata nativa, solo e água? Haverá diminuição do êxodo rural? Haverá geração de renda e demanda para a produção de madeira? O trabalho de campo começa com a apresentação da equipe de auditoria do Tribunal de Contas ao responsável pelo projeto florestal na Secretaria da Agricultura. É um momento de buscar informações e pôr em prática um dos princípios básicos da auditoria de gestão: avaliar o real desempenho da iniciativa governamental e responder à sociedade pelo bom emprego dos recursos públicos destinados ao projeto em análise. É um projeto que foi criado em 1999 pelo governo do estado. É um projeto que ele significa renda para o agricultor, significa geração de trabalho e significa manter as famílias em suas propriedades. A equipe parte para avaliar os resultados reais da iniciativa nas propriedades rurais envolvidas, em 5 regiões do estado. Os analistas buscam informações junto a técnicos da empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural, a responsável pela seleção e orientação dos agricultores e pelas vistorias técnicas nas áreas reflorestadas. Essa área reflorestada, meio logo ele tem que fazer o manejo dessa área, porque num hectare, no final, fica em torno de 350, no máximo 400 árvores por hectare. Por exemplo, essa árvore é uma árvore que está aqui, ficou dominada em relação às árvores vizinhas. Ela ficou dominada e agora no próximo inverno é recomendado para o agricultor fazer o corte dessa árvore, ser eliminada, enquanto que as vizinhas vão ficar e vão ocupar essa área. A gente sempre procura recomendar para o agricultor usar a classe 3 e 4 para o reflorestamento, porque as áreas, por exemplo, as áreas melhores para a agricultura, já que o município é bastante acidentado, as áreas melhores são utilizadas para o plantio de culturas anuais. O que são esses solos 3 e 4? O solo 3 e 4 é um solo com bastante declividade, acima de 20% e 25%, onde já dificulta o uso de plantio de culturas anuais, então é feito o reflorestamento. Uma árvore dessa aqui com 12, 15 anos de idade, ela tendo espaço suficiente, é uma árvore que vai render para o agricultor no valor de hoje, talvez 70, 80 reais, até mais. Então hoje o pessoal já está ciente que o reflorestamento é uma poupança das melhores que eles estão fazendo, né? A meta do governo era atingir até 2002 40 mil famílias de produtores rurais com renda inferior a 3 salários mínimos mensais, donos de áreas com menos de 800 mil metros quadrados e nas quais a mão de obra familiar seja igual ou superior a 80%. Até outubro de 2002 foram atingidas cerca de 12.500 famílias, 30% da previsão inicial. Dos 27,8 milhões de reais de recursos orçados até 2002, foram aplicados 15,4 milhões de reais. Os analistas do tribunal também entrevistaram 127 agricultores que participam do projeto florestal. A meta é avaliar a repercussão do projeto na diminuição do êxodo rural, a consciência ecológica dos agricultores e o seu nível de entendimento quanto às responsabilidades assumidas ao aderir à proposta. Antes de ingressar no projeto, o senhor pensava em abandonar as atividades do campo? Pensava. A gente estava pensando. Qual era o principal motivo assim, que o senhor pensava em sair do campo? É que tudo está difícil, né? E voltou em razão do projeto porque ficou... Também. Agora, depois da implantação do projeto aqui na sua propriedade, o senhor ainda pensa em sair? Não.
Não. Eu até estou incentivando meus rapazes aí, eu tenho um casal de gêmeos aí, para ver se eu aguento eles na agricultura. Qual foi o principal motivo que levou a senhora ou a sua família a se inscrever neste projeto de reflorestamento? A renda mensal, que ela... Foi uma. A renda mensal, isso até é uma boa. Agora, o futuro é a madeira, né? Ter madeira é suficiente para vender daqui a 20 anos. Preservar a mata nativa na propriedade. Foi a coisa mais interessante ainda, né? O senhor tem conhecimento que esse valor que o senhor recebe mensalmente, ele vai, ou a cada bimestre, né? Ele vai ser pago até 4 anos. A partir dali, o senhor vai ficar mais ou menos 6 anos sem receber até fazer o primeiro. O senhor tem conhecimento desse fato? Tem. O senhor sabe disso? Sim. Tem conhecimento. Trabalho de campo encerrado. Concluídos os trabalhos, o relatório é apresentado ao conselheiro relator com as respostas às questões principais da auditoria. A implementação do projeto florestal de geração de trabalho e renda contribuirá, de fato, para a preservação do meio ambiente, diminuição do êxodo rural e geração de renda para os agricultores. A equipe de auditoria chegou às seguintes conclusões por áreas de interesse. Primeiro, ambiental. Haverá preservação do meio ambiente porque cada árvore reflorestada preserva 6 nativas e o gênero eucalipto contribui para a preservação do solo. Segunda, social. A iniciativa está contribuindo para a diminuição do êxodo rural. 94% dos entrevistados que pensavam em abandonar o campo sentiram-se motivados em permanecer nas propriedades rurais após o ingresso no projeto. Terceira, econômica. O produtor terá um excedente de 780 metros cúbicos de madeira para comercializar. A expectativa de lucro é de pelo menos R$39 mil ao final do projeto. A retirada da madeira da propriedade está viabilizada porque existem acessos que permitem o livre trânsito de equipamentos. Já foram plantados 11,47% da madeira necessária para suprir a demanda anual em Santa Catarina. Por outro lado, a equipe de auditoria constatou que não foram constituídas organizações com finalidade específica de auxiliar na comercialização da produção decorrente do projeto, embora seja essa uma das competências da Secretaria de Agricultura. Depois da análise e elaboração do parecer pelo conselheiro relator, o próximo passo é a discussão e apreciação da matéria pelo Tribunal Pleno. Tratos autos da auditoria de gestão, modalidade de resultado no projeto florestal de geração de trabalho e renda, na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura, que tem por objetivo criar alternativa financeira para o pequeno agricultor catarinense, incentivando a preservação ambiental, mantendo a cobertura florestal nativa, protegendo assim os recursos naturais, solo, água e ar, e diminuindo o êxito para as cidades, levado a efeito pela Diretoria de Controle da Administração Estadual. Os demais conselheiros do tribunal também fazem considerações sobre o projeto florestal e os resultados da auditoria de gestão. No terceiro ano tem que se iniciar a poda, isto é, os galhos, tem que sair. Por quê? Porque daí se tira a possibilidade de o nó não ficar no centro do miolo da madeira, como nós assim dissemos. Eu acho que eles priorizaram exatamente aos pequenos agricultores e proprietários para plantarem árvores nativas, dando ao pinus um tratamento preferencialíssimo. R$39 mil seria por hectare? Essa é a nossa indagação, nossa pergunta. Entendemos que seja por hectares. E nós sabemos que a árvore nativa na nossa região, ou seja, no país, está desaparecendo. E não se vê um agricultor que faça esse plantio. Então a árvore exótica é mais fácil porque ela em 10, 12 anos já começa a produzir e dá lucro para o agricultor, ou aquele que faz o plantio. Entendo, presidente, que esse projeto da maior importância para Santa Catarina é um projeto que visa aumentar e fixar o agricultor na sua propriedade.
a partir do trabalho da equipe responsável pela auditoria de gestão, dos pareceres do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e do conselheiro relator, além das contribuições dos demais conselheiros durante a discussão em plenário, as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina são: primeiro, que a Secretaria da Agricultura viabilize o ingresso das demais 27.596 famílias para atingir a meta de 40 mil famílias que era prevista até 2002. Segunda, que a Secretaria da Agricultura assegure a alocação de recursos orçamentários para os próximos exercícios diante da necessidade de aporte de 37 milhões para os contratos já assinados. Terceira, que a Secretaria da Agricultura viabilize a implantação de ações de logística para a comercialização da produção decorrente do projeto. Quarta, que a Secretaria da Agricultura promova estudos científicos sobre os impactos ambientais decorrentes do reflorestamento com o gênero Pinus. Quinta, que a Secretaria da Agricultura divulgue, em linguagem acessível, as cláusulas contratuais do projeto florestal de geração de trabalho e renda junto aos agricultores. Sexta, que os técnicos da EPAGRE sigam rigorosamente os critérios de seleção dos agricultores para os quais o projeto florestal de geração de trabalho e renda é direcionado, conforme prevê artigo 2º da Resolução número 011/SDA- do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural. Sétima, que a EPAGRE, nas épocas adequadas, intensifique as ações de orientação e acompanhamento do manejo técnico para o desbaste e conservação das espécies plantadas nas áreas reflorestadas,